Então, a gente vai iniciar aí as nossas apresentações dessa quarta disciplina de laboratório. Eu não deixei, eu procurei, eu não pensei em deixar engessado, né? Vamos propor uma ordem de apresentações. Eu acho que a gente pode deixar isso livre e cada um que tiver vontade de ir iniciando a apresentação, a gente pode fazer, né? Se ninguém quiser iniciar, daí sim, eu faço um sorteio, né? Igual a gente faz com os alunos em sala de aula, né? Quando ninguém dispõe, a gente sorteia, né? Mas eu acho que aqui tá bem tranquilo, né? Até porque, assim, é uma apresentação, mas também é um bate-papo, né? Não é algo com aquela formalidade, com aquela rigidez, né? Então, acho que pode ficar bem leve isso. Luciana? Posso começar, prof? Que quanto antes começa, antes termina. Tá. Você levantou a mão para apresentar. Tá. Deixa eu só confirmar. Graziele e Lídia, vocês também? Ou vocês querem comentar? Também. Então beleza. Então, você viu que hoje é o clube da Luluzinha, né, prof? Todo mundo quer mandar logo o troço para frente. Pois o Marçal acho que estava aqui, mas acho que ele falou hoje, não, tô fora. Eu vi que o Marçal tinha entrado, tinha saído, mas só tem eu de homem hoje. Deixa eu ver se... É bendito fruto, professor, bendito fruto. Próximo sábado, só os homens. Ó, dos que votaram para ser hoje, só o Ronaldo, né, que tinha votado. Deixa eu ver se foi ele que me mandou mensagem falando que não ia conseguir. Mandou, prof, ele colocou no grupo ontem lá que ele ia ter que mudar para 16. Tá. Ele mandou no grupo, eu tava procurando nos pessoais aqui. Então, só mulheres hoje. Luciano, pode começar. Tá aparecendo para ti compartilhar a tela? Vou ver agora, prof, só um instante. Acho que está aparecendo a minha tela em vez de aparecer meu... Deixa eu ver aqui, professor. Prof, está dizendo que não é possível eu compartilhar a minha tela agora? Ué? Deixa eu tentar de novo aqui. Professor, pode apresentar sem compartilhar nenhuma tela? Pode só falar? Pode. Tira a pontuação, isso? Perde pontuação? Não. Assim, compartilhando, mesmo que seja só o Word, eu acho que fica mais fácil para nós que estamos assistindo e acompanhando, né? Certo. Então, mas se não quiser, não tem problema. Nossa, professor, ele não deixa eu compartilhar. Ele só deixa eu compartilhar a tela inteira, ele não deixa eu escolher a janela para eu compartilhar. Nossa, que estranho. Só aparece assim, ó, selecionar janela ou tela. Quando eu clico, ele diz, agora não. Que estranho. A tua janela, ela tá aberta... Eu fiz um PDF, prof, para eu poder... falando assim de como foi, né? Mas tudo bem, eu não... Me manda ali no... Vou mandar no... E daí eu compartilho. Quer que eu apresente enquanto vai arrumando dela? Pode ser, se você quiser. Você que sabe. Pode ir, então.
Luciana, o meu estava assim também. Você não pode abrir em PDF, que ele abre em imagem, daí ele não compartilha. O meu também não. Eu estava testando antes de começar a aula. Você tem que abrir ele no Word, que daí no Word. Mas é que eu fiz um daqueles no Canva, sabe? Pra gente mandar pro professor. Daí não tem jeito. Abriu. A colega pode começar, Grazi. Pode ser, professor? Sim, sim. Tá. Daí a gente já vai enquanto eu organizo o dela. Deixa eu apresentar então o meu. Bom, então, eu acho que está indo aí na apresentação, que para mim já está em modo apresentação. Aqui, peraí, para nós tá o PowerPoint, o programa, não a tela cheia. Eu joguei o Canva no... Deixa eu apresentar de novo. Para mim muda, mas para aí não está mudando, né? Não, aqui não. Acho que você tem que mudar o que você seleciona para compartilhar. Você coloca em modo apresentação, coloca em modo apresentação e daí volta pro Meet e seleciona aí, daí aquele que está a tela cheia. Ai, gente do céu. Eu fiquei ensaiando abri uma Meet e fiquei ensaiando para apresentar, e eu confesso que eu não consegui apresentar o Word, depois também vou precisar de ajuda. Gente do céu, o que é isso? Mas o Meet mudou bastante, né, gente? Ele era mais fácil, né? Eles vão criando umas regrinhas, né? Umas coisinhas aí que complicam. Conseguiu, Grazi? Teu microfone tá mudo. Ah, desculpa. É que quando eu ponho o modo apresentação, daí eu não consigo ir pro Meet. Professor, eu sugiro que a gente apresente sem apresentar nada, porque senão nós vamos ver. Calma que vai dar certo, gente. Tem que dar certo. Deu certo, Grazi. Deu certo, Grazi. Ó, para mim tem modo apresentação, mas não aparece modo apresentação. Vocês não conseguem enxergar, né? Ficou pequenininho. Dá para dar um zoomzinho aqui e a gente vai acompanhando. Bom, então, eu atuo no núcleo de educação, né? Sou técnica pedagógica e a implementação eu fiz, então, na minha demanda, né? E eu, então, fiz uma reunião formativa pré-embarque para os alunos do Ganhando Mundo, né? No caso, eu tenho 54 alunos dessa edição que vão fazer o intercâmbio e já estão fazendo o intercâmbio internacional. Então, eu organizei uma reunião formativa para eles. A reunião foi feita no Meet, né, pelo Google Meet, e o objetivo era alinhar e orientar esses alunos com todas as questões envolvidas no pré-embarque, questões psicológicas, ansiedade, listar tudo que eles precisam saber nessa fase, né, que é uma fase bem intensa, né, do intercâmbio. Então, no início, a gente usei o Mentimeter, né? Então, a nuvem de palavras aí para eles demonstrarem os sentimentos, tudo que eles estavam, assim, né, ansiando com o intercâmbio, os anseios, os sentimentos, fizemos a nuvem de palavras, então. Depois a gente fez uma rotação por estações, dividir em subgrupos, né, os alunos, com os alunos que já são intercambistas, que já tinham voltado do outro intercâmbio, dividir por países. E aí eles foram conversando, né? Ampliando as discussões de cada país, tirando as dúvidas. Depois a gente fez um checklist, fiz um checklist utilizando o Canva, né? Dos pontos principais para a viagem, desde do que levar, peso de bagagem, todas as informações importantes que eles tinham que saber no pré-embarque. E depois utilizando o Jamboard, né? A gente fez um mural, né, com os posts lá, bem divertidos, esse brainstorming, para eles colocarem, visualizarem, né, tudo que eles precisavam estar interagindo.
No final, a gente fez uma avaliação pelo formulário Google, a avaliação da reunião, né? E também a indicação da presença. E no NERPOD, a gente fez a tarefa de casa, que eles continuavam interagindo, pontuando se eles estavam preparados ou não, né? Como que estava esse pré-embarque, e definindo os temas que eles fazem um projeto no retorno deles. E aí definindo mais os temas, se preparando para esses temas, para organizar o projeto no retorno deles do intercâmbio. Então, mas foi isso. Acho que foi isso. Eu gostei. Gostei bastante. Você conseguiu utilizar bastante das ferramentas, né? Ficou, assim, eu imagino que tenha ficado bem interativo, né? Então, eu acho que os alunos devem ter gostado bastante. E como, eu desconheço como que é esse programa. É um programa, chama Ganhando o Mundo, de intercâmbio, para os alunos da rede pública estadual, um programa do Paraná, né? E agora a gente tem um novo edital, temos 1.200 vagas, e são 5 países que eles vão. Agora os que estão lá, voltam em julho, estão no Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e Estados Unidos. Olha só, há quanto tempo eles ficam? Um período letivo. Os que estão agora vão ficar até julho, 5 meses, 6 meses, né? Eles ganham uma bolsa, é tudo pago pelo Estado, e são selecionados de acordo com as notas, com a frequência e com a participação no Inglês Paraná, né? Com aluno monitor, são os critérios de classificação. Então, selecionam os alunos e eles fazem intercâmbio. Eles fazem high school, né, na verdade. Fazem uma parte da segunda série lá. Uhum. E na tua escola teve quantos alunos? Eu trabalho no núcleo. No núcleo, desculpa. No nosso núcleo, a gente teve 54 alunos nessa edição que estão viajando. E agora a gente tem mais 78 vagas nesse edital novo. Nossa. Estou divulgando para os alunos, que eles vão viajar em 2025, no caso. E tem muita demanda? Assim, os alunos estão se inscrevendo? Sim, muitos. Ainda bem, né? Na edição passada, a gente teve 12 mil inscrições. Nossa. Para 1.000 vagas. Demanda, sim. Para 1.000 vagas, né? Mas é um incentivo, né? Porque aí os alunos do nono ano passado, quando, né, já começaram a estudar, cuidar da frequência, se preparar porque eles imaginavam que esse ano eles teriam essa oportunidade. E assim foi, aconteceu mais um edital, né? Já tive um edital para a França, exclusivo para a França, que aí foram só 5 colégios do estado todo. A gente teve um colégio de Maringá que foi selecionado, porque eles ofereciam um curso de língua estrangeira moderna de francês, que chama CELEM, no estado, é um programa, né? Um curso oferecido pela secretaria, e aí nesse colégio a gente tinha o francês. Então foi aberto um edital específico para a França ano passado. Bem legal. É um programa maravilhoso, né? Nossa, não conhecia. Eu amo muito. E estamos aí divulgando para os alunos, para se inscreverem, não perder essa oportunidade, né? Sim, aproveitar a oportunidade, né? Vai saber quando vão poder novamente. Imagina, não? De graça ainda recebe uma bolsa. Sim. Então tá, Grazi, muito obrigado e parabéns pela tua apresentação, gostei bastante. Vocês baixaram a mãozinha virtual, eu não lembro quem que tava na ordem. Luciana. Isso. Eu vou compartilhar aqui para ti. Apareceu para vocês? Sim, prof. Tá. Então, né, assim como a Grazi também, fiz uso de uma atividade que a gente tem que fazer constantemente, né? Então, eu peguei a frequência escolar, né? Então, nesse período do início letivo, a gente já tem uma turma que está apresentando muitos problemas com relação à frequência escolar. E é a minha turma do primeiro ano B do novo ensino médio, né?
eles estão bem faltosos, alguns alunos já são repetentes do ano passado, que estão nessa turma por frequência, né? Então, aí eu peguei e aproveitei, que é um trabalho que a gente realiza semanal, e transformei no meu projeto de intervenção, mas agora colocando eles como protagonistas nessa ação, não somente eu, né? Então, o objetivo geral do meu projeto é desenvolver ações a fim de entusiasmar os alunos e mitigarem a frequência escolar. Quais são os objetivos específicos dele? Sensibilizar os alunos quanto à importância da escola na vida, né? E na sua vida, né? O quanto que a escola impacta na vida deles, né? Identificar as causas particulares reais da infrequência dos alunos. Construir um espaço de reflexão sobre as expectativas e crítica dos estudantes no ambiente de aprendizagem. Explorar possibilidades coletivas e individuais para melhorar os índices da infrequência da frequência da turma. Então, como que eu faço sempre, né? Eu pego o Educatron, levo na sala, abro o BI e trabalho o BI da turma com eles, né? Então, eu fiz essa ação, né? Levei o BI e fiz uma roda de conversa com eles a respeito, né, de quais os motivos que eles não vêm para a escola, né? Por quê? Qual que é o principal motivo? E a gente foi discutindo a respeito, né, dessas situações. Aí, né, todos participaram, né, foram fazendo e eu fiz algumas anotações. Na outra aula que eu participei na sala, o que eu fiz? Pedi que eles fizessem, aí a gente foi lá no laboratório, no caso, na biblioteca, que tem os tablets, né, porque eu não tenho espaço para colocar, não consegui dinheiro ainda para pôr as películas, então eu fico com medo que quebre, e eu montei dentro da biblioteca um local para eles poderem usar os tablets, daí a gente foi lá com toda a turma, e daí no Jamboard eu pedi que eles criassem no Jamboard frames, né, citando as coisas que atrapalham na escola para que eles estejam na escola, tanto com um colega quanto com o professor. E também os motivos extraescolares que atrapalham a permanência, né, e a ida deles à escola, a frequência deles à escola. E no terceiro momento, daí eu levei eles no refeitório para a gente trabalhar pela rotação de estações. Daí eu fiz cinco problemas desses aí que a gente tirou dali do que eles selecionaram e dividi eles em 5 grupos, e daí cada grupo dava a sua opinião sobre aquele problema. E no final a gente fez um fechamento. Então, aí foi isso que eu consegui fazer, prof, né? Dentro do esperado, assim. E é legal porque eles participam, sabe, professor? Eu sou bem terrorista contra a frequência escolar deles. E aí foi legal que eles participaram bastante, sabe? Eu acho que eu vou até fazer nas outras turmas agora, porque foi bem bacana. Eu gostei bastante da tua ideia, né? Até porque, inclusive, contribui não num ponto específico do tempo, né? Porque como a gente a tua preocupação é a infrequência, né? Então a falta dos alunos, né? Isso tem um reflexo no ano inteiro, nos demais anos, né? E você identificando essas causas, todos esses levantamentos, eu gostei bastante. E a avaliação, que eu esqueci de falar, né? A avaliação, eu falei para eles, a gente, em conjunto, estabeleceu uma meta de frequência na sala, né? Que eles estão abaixo dos 85%, eles chegam a gerar 68%, 70%. Aí a gente fez um combinado que eles têm que agora, no mês de março, no final, juntando toda a frequência, eles têm que conseguir 85% do mês todo. Nós vamos fazer daí, né, o apanhado, e aí vamos começar a manter e cobrar para que eles melhorem também. Que legal. Parabéns. Parabéns pela iniciativa e parabéns pela apresentação. Viu? Você estava com medo, né? Aí, ó. Professor, eu sou igual aluno. Quando eu sempre falo assim, eu acho que quando eu não crio um vínculo específico com aquilo, eu não consigo fluir. E eu sou horrível para isso, né? Tem bastante aluno que assim, e eu não consegui estabelecer um vínculo com essa disciplina. Foi isso, mas depois que você conversou comigo, eu acordei. Você não conseguiu estabelecer o vínculo e
metade de vocês também não, porque a disciplina foi confusa mesmo, né? Então... Mas tá, obrigado pela apresentação. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui para baixo? Ah, não tinha. Mas que eu... Vinícius, vamos pedir para a colega compartilhar com a gente essa prática dela, principalmente aí para busca ativa, bem legal. Depois, se você puder compartilhar com a gente. Mônica, agora você me dedurou pro professor que eu não terminei no Word ainda. Meu Deus, hein, Mônica, dedo duro. É que as práticas boas a gente quer. Mando no nosso grupo daí, tá bom, Mônica? Mas deixa eu terminar primeiro. Tem até... Mas esse aí eu já posso colocar, tá, gente? Se vocês quiserem esse aí. Mas é legal que o outro tem desenvolvido passo a passo, acho que é melhor, tá? Daí eu coloco o outro. E para terminar essa parte escrita e tudo mais, tem, acho que até o dia 31, se não me engano, para postar. Isso que eu ia falar, você não tá atrasada, Lu. Você não tá atrasada. Então, tá tranquilo, ué. Tem que jogar conforme as regras do jogo, né? Mas, então tá, Luciana, muito obrigado e parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho desenvolvido. Agora, nas mãozinhas levantadas, quem tá na sequência é a Márcia. Era eu, professor. Ah, é? Então tá. Pode ser? É que vocês baixaram a mãozinha e eu perdi o controle. Então, eu fiz a minha apresentação, o meu trabalho eu acabei fazendo no Word, mas eu tentei montar uma apresentação para cá. Vamos ver se vai dar certo, né? Sempre na hora de apresentar, sempre alguma coisinha dá. Vamos ver se vai aparecer. Compartilhou. Só esperar carregar. É o Prezi? É o Prezi. Tentei fazer pela primeira vez. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu já tentei usar o Prezi, mas chegou numa altura que eu desisti. É um pouquinho complicadinho. E a questão que às vezes a gente vai tentar usar as tecnologias, como eu vi na questão do curso, tem muita coisa interessante, mas não tem nada que explique em detalhes como você vai avançar no processo. Então, a gente tem que encarar e ir fazendo tentativas, tá? Tá, então eu fiz ali uma abertura. Então, o curso é Gestão de Ambientes de Aprendizagem, né, pela UniOS. Então, meu nome é Lídia Chactai Silvano. Então, eu trabalho na gestão, sou diretora atualmente da Escola Raio de Salapai de Carambeí. O meu projeto de intervenção, então, é a formação continuada para professores, já que eu estou na área, então, de gestão escolar, não estou em sala de aula. O objetivo, então, da minha intervenção é oportunizar, através dos recursos de interfaces digitais, a formação continuada para os professores, abordando temas nas áreas do transtorno do espectro autista, a importância do brincar para a criança com transtorno do espectro autista e orientar como funciona o preenchimento do livro de registro de classe online da escola modalidade especial. Objetivos específicos, então, é incentivar os professores na busca da formação continuada. Então, incentivar eles que eles podem estar buscando a formação, independente de ter um professor, de ter uma sala de aula. Então, que eles podem usar as tecnologias na busca do seu aprimoramento profissional. O outro objetivo específico é orientar a professora Jota sobre o processo de preenchimento do livro de registro de classe online, que é uma professora recém-contratada na nossa escola, que ela nunca teve acesso ao livro de registro de classe online, e da escola modalidade especial, o preenchimento é um pouco diferente do ensino regular. Outro objetivo é disponibilizar conteúdos relacionados às dificuldades de comunicação apresentadas por alunos com transtorno do espectro autista na escola. A nossa escola atualmente está com mais de 40 alunos com transtorno do espectro autista. Alguns têm comunicação, alguns não têm, alguns também têm ecolalia. Então, para a gente trabalhar essa parte da dificuldade de comunicação. E também a importância do brincar para a criança com TEA. O público-alvo, então, do meu projeto são os professores da Escola Raio de Sol, a PAI de Carambeí. Qual que é o período de desenvolvimento da atividade? O primeiro semestre letivo de 2024, meses de fevereiro, março e abril. O porquê desse trabalho? A escola sempre precisa investir na formação continuada dos professores. Porém, no dia a dia das escolas, os professores sempre estão ou ministrando aula, ou preparando aulas, ou conversando com os professores. É difícil você conseguir reunir um grupo de professores para você conseguir trabalhar um tema. Então, através do uso dessas tecnologias, a gente consegue disponibilizar conteúdos, atividades, para que os professores possam, em qualquer espaço, em qualquer horário, estar acessando, tá?
e de acordo com as suas possibilidades. E que as ferramentas digitais, elas facilitam esse processo de aprendizagem devido à sua usabilidade, né? Os professores conseguem usar com bastante facilidade, a acessibilidade e a interatividade, que você pode utilizar em qualquer horário, em qualquer espaço, para você se aprofundar no seu aprimoramento profissional. Qual que foi a metodologia utilizada? Há metodologias digitais inovadoras, como o ensino personalizado, a sala de aula invertida e a mão na massa, que eu programei. As interfaces e recursos digitais, então, eu uso do Mentimeter, do Google Meet, do Loom, vídeos do YouTube, celular, grupos do WhatsApp. Cronograma. Para fevereiro, então, eu programei o processo do preenchimento do livro de registro de classe online. Para março, eu programei os problemas de fala, comunicação e linguagem em autistas. E para abril, a importância do brincar para a criança com TEA. Porque a gente sabe que a gente não pode trabalhar uma formação continuada toda semana, porque senão os professores vão reclamar, vão dizer que estão sobrecarregados e não vão fazer. Então, programei uma vez por mês. Então, para fevereiro, o período programado foi de 26 a 29, através do ensino personalizado e da plataforma Loom. Então, no dia 26 de fevereiro, eu fiz a gravação, através da plataforma Loom, um vídeo sobre as orientações de como preencher o livro de registro de classe. No dia 26 de fevereiro, então, foi enviado um link especificamente para essa professora, porque não precisava para o grupo todo. No dia 29 de fevereiro, então, foi feito acompanhamento presencial para ver se a professora entendeu como que era para preencher o livro de registro de classe online. E, na ocasião, foi sanada a dúvida sobre a questão da avaliação, porque na avaliação a gente não abordou no vídeo. Para o mês de março, então, está programado, de 15 a 25 de março, através da sala de aula invertida, da interface do Mentimeter, do Google Meet e do Loom, a atividade para o mês de março. Então, no dia 15 de março, vai ser enviado no grupo do WhatsApp dos professores um código do Mentimeter para eles responderem 3 dificuldades que eles percebem na comunicação do aluno com autismo na sala de aula deles. No dia 18 de maio, será encaminhado um folder que eu programei. Dentro desse folder, eu programei o folder no Canva. Dentro desse folder, então, sobre problemas de fala, comunicação, linguagem em autistas, tem um link. Dentro desse link tem um texto que fala sobre, então, os problemas de fala. No final do texto tem um link com um vídeo para acessar, onde esse vídeo traz 7 dicas para estimular a comunicação de crianças autistas. No dia 22 de março, será enviado, então, um código Mentimeter, novamente, onde os professores, então, irão responder das 7 dicas apresentadas no vídeo, qual a mais se adapta à realidade e à necessidade do seu aluno. No dia 25 de março, para o período da noite, então, está programada uma reunião online através do Google Meet, onde será demonstrado a nuvem de respostas lá do Mentimeter sobre as principais dificuldades e sobre as principais dicas que os professores elencaram, para a gente então estar fazendo esse comparativo. Quais se as dificuldades são as mesmas, se as dificuldades são diferentes e se as dicas servem para todos os professores de acordo com os alunos que eles possuem. Será feita uma lista de presença através do Google Forms e essa reunião será gravada através da plataforma Loom. Para o mês de abril, então, daí está programado do dia 15 ao dia 25 de abril, também a sala de aula invertida, a mão na massa, textos, né, e vídeos do YouTube e a gravação de um vídeo. No dia 15 de abril, então, será fornecido no grupo do WhatsApp o folder do Canva com um link onde tem um texto sobre a importância do brincar para a criança com TEA. No final do texto tem um link para acesso do vídeo, que é um vídeo do canal do tio Anderson sobre o autismo, atividades para autismo, brincadeiras, atividades para crianças autistas. Do dia 20 ao dia 23, então, será a atividade mão na massa, onde cada professor tem que pesquisar através de plataformas ou através da internet uma brincadeira que ela possa estar trabalhando com um aluno com autismo e também com os demais alunos com deficiência intelectual da sua turma. Nos dias 24 e 25 de abril, então, a gente estará reorganizando a hora atividade dos professores, então estaremos fazendo um grupo de professores no dia 24 e um grupo de professores no dia 25, onde cada professor vai fazer a apresentação da brincadeira que ele selecionou, tá? Vamos fazer essa troca de experiências. Aí a gente vai fazer a gravação com o celular dessas apresentações e depois a gente vai estar disponibilizando no grupo do WhatsApp
esse vídeo para que todos os professores possam compartilhar todas as experiências que os outros demais professores trouxeram. Como que vai ser, então, verificada a avaliação dessa atividade? Então, através da participação dos professores nos momentos das atividades online, né? Então, se eles vão estar respondendo ao Mentimeter, se eles vão estar acessando os textos, os vídeos, se eles vão estar realizando as atividades, no momento da presença lá da reunião online, se eles vão estar participando, se eles vão estar preenchendo a lista de presença, tá? A participação no momento presencial também lá na escola para apresentação da atividade. E também, no final, a gente vai fazer um questionário através do Google Forms para perguntar quais as dificuldades que eles tiverem em, então, estar acessando os textos, os vídeos, através dos links disponibilizados. E, dessa forma, a gente também pode dar continuidade ao ensino personalizado para aqueles professores que têm dificuldade em acessar as plataformas, em utilizar a tecnologia. Porque, assim como nós temos professores na escola que têm uma facilidade muito grande em acessar vídeos e trabalhar com tecnologia, nós temos aqueles professores que têm mais dificuldades, que tiveram a sua formação somente lá na época do analógico. Então, tem gente que tem dificuldade, não consegue acessar, não consegue baixar vídeo, não consegue converter. Então, isso pode dar continuidade também na questão da formação continuada, então, especificamente daí com o ensino personalizado para aquele que tem dificuldade. Tá? Aí, as referências que eu usei, então, foi praticamente tudo que o professor, tudo que estava lá na plataforma do nosso curso, né? Tá? Os textos, os vídeos que eu acessei. Aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, porque às vezes, quando a gente tentar compartilhar, às vezes não dá certo, né, professor? Deixa eu tentar voltar aqui. Tentar compartilhar. A gente monta, mas na hora de compartilhar não aparece. Então, aqui, vamos ver se aparece. Aparece. Então, por exemplo, eu fiz o folder sobre problemas da fala. Aqui onde tem o play, clica no play. Do play, ele vai acessar um texto. Deixa eu achar o texto aqui. Só que acabei abrindo a importância do brincar. Vamos ver se vai. Tá. Então, só que assim, eu não consegui, professor, essa dificuldade. Eu não consegui, aqui na apresentação, colocar o PDF do folder, consegui abrir o anexo. Eu não sei se o Google Meet que não permite, a gente não consegue fazer isso na hora. Então, abrindo o folder, daí clicando no link aparece o texto, tá? E daí no final do texto tem um link com um vídeo, que daí aqui no link acessa o vídeo. Então, foi isso que eu fiz. Não sei se certo, não está certo, mas é o que eu tentei programar para a escola. E assim, é uma atividade que eu estou executando, vou executar na minha escola. Primeira parte eu já fiz. Então, como é uma necessidade que a gente verificou com relação à nossa realidade, eu vou estar executando essa atividade. Você fez mais que certo. Parabéns pelo teu trabalho. Porque, na prática, você fez 3 trabalhos aqui, né? Porque como você está fazendo ali em 3 meses, e cada um deles você está fazendo de uma forma diferente, está utilizando ferramentas diferentes. Então, se fosse considerar... que você está fazendo para a tua prática mesmo, né? Sim. Mas se fosse considerar como atividade da disciplina, é como se você tivesse feito 3 trabalhos. Então, de tanta coisa que você está agregando, né? Então, parabéns. Gostei bastante da tua ideia. Obrigada. Mas lá no trabalho você coloca só no Word, né? Porque não tem como colocar, no caso vai ter que ser PDF, né? Ah, sim. Ok. São as limitações da plataforma, né? Teve mais alguém que tinha baixado a mão antes, que eu não tinha visto? Não? Então, vou seguindo com as mãozinhas, na ordem das mãozinhas levantadas agora. Para mim, está aparecendo a Márcia na sequência. Agora sou eu. A Grazi vai compartilhar para mim correr o risco de errar de novo. Você compartilhou a página inteira, né, Grazi? As 2 páginas. E dá para dar um zoom, que daí já...
E fica assim, pode ser? Tá. Depois eu mudo para você. Então, meu plano de intervenção foi realizado na área de gestão, né? Eu sou gestora, pedagoga, então, para mim, realizar em sala é muito difícil. Então, como as colegas, eu fiz na área de gestão mesmo. E sobre o programa Se Liga, é Hora de Aprender Mais. É um programa oferecido pelo governo do estado do Paraná, que acontece no final de novembro e dezembro, né? E é para todos os alunos como uma oportunidade a mais de aprendizagem, né? Tanto para aqueles que precisam de recuperação, reforço ou aprofundamento, tá? Então, esse plano, especificamente, foi direcionado aos pais e alunos dos 9º anos do ensino fundamental, né? E é um plano que envolve todas as disciplinas, de acordo com a necessidade de cada aluno, né? O objetivo dessa reunião com os pais, que foi realizada por Meet, né? É compreender sobre o programa e a importância para recuperação, reforço e aprofundamento de conteúdos, desta forma avançarem em seu desenvolvimento, né? Em qualquer nível que o aluno esteja, né, se encontre. Então, foi realizada uma meet com os pais e com os alunos para compreenderem o programa e para que os pais ajudem os alunos a se engajarem, porque é um período que os alunos começam a faltar na aula, né? Então, a gente precisa do engajamento e os alunos precisam estar, né, recuperando, reforçando ou aprofundando os conteúdos. Então, logo no começo da Meet será utilizada o Jamboard, né, que é uma nota adesiva digital, para que eles coloquem expectativas sobre o programa. E em cima dessas notas, né, então a gente já apresenta em tempo real, onde vai ser realizada uma discussão, uma conversa com os pais, né, sobre as expectativas dele. Logo em seguida, né, será apresentado slides que a sede, né, passou para a gente, para os diretores, para eles entenderem sobre o programa, né, o objetivo, quando vai acontecer, por que vai acontecer naquele momento, qual a importância do engajamento dos alunos, da presença dos alunos na escola, né, metodologias que poderão ser utilizadas durante o desenvolvimento do programa, e a importância, principalmente, da parceria com os pais e escola, tá? E será enviado um form para os pais também, né, para avaliação desse programa e com sugestões sobre a melhor forma de acontecer e de como sugestões também para a gente conseguir a presença dos alunos nesse momento, que é um período bem no finalzinho do ano e todo mundo já está meio cansado, né? Será comunicado também nessa reunião que esse trabalho vai continuar de forma presencial. Então, esse meu trabalho, esse plano, ele tem uma parte por Meet, né, que envolve os pais, e presencial com os alunos. Na parte presencial com os alunos, para descontrair, será feito mão na massa, né, com a técnica da bexiga, onde cada aluno irá escrever em um papel, colocando na bexiga lá, sobre como ele aprende melhor. Eu aprendo melhor quando, né? Então, daí ele vai escrever lá, e daí eles vão brincar com a bexiga, estourar, cada um vai pegar o papelzinho, ler e colocar em um painel. E será realizado um debate com essas respostas, né? E essas respostas abrem a possibilidade de um ensino personalizado, né? Porque tem aluno que aprende melhor com aulas práticas, outras utilizando a tecnologia, outros, né, através de slides. Então, isso possibilita metodologia, um ensino mais personalizado,
aí que poderá ser dividido por grupos de alunos e por necessidades também de aprendizagem. Depois será trabalhado com eles a ferramenta Slido, né, para interação. É uma ferramenta que possibilita a interação durante as aulas. Isso daqui também eu pesquisei, eu estudei durante o curso, né, essa plataforma. Então, nela, os alunos irão elaborar perguntas sobre o programa. E na plataforma mesmo, eles irá fazer uma votação de quais perguntas serão respondidas no final, né? Então, as mais votadas serão respondidas no final da aula. É um tira-dúvidas, né? E é isso, mais ou menos, que eu fiz, tá? Então, foram utilizadas como referências, né? Alguns vídeos do curso, o Meet, todos os recursos que eu utilizei foram utilizados. A apostila de Monteiro e Rodrigues sobre o Slido, e esses foram as referências utilizadas para elaborar esse plano. É isso. Parabéns, Márcia. Gostei da tua ideia também. Como que é esse programa? Se liga? Se liga, Hora de Aprender Mais, é um programa que acontece no final de dezembro e começo de janeiro. E daí a gente tem que ser bem criativa para conseguir trabalhar e ter a presença dos alunos na escola. E geralmente a gente propõe metodologias bem diferenciadas para eles, porque os alunos, por exemplo, que está de 0 a 59, nos 3 trimestres, por exemplo, é a possibilidade de recuperar cada trimestre. É para recuperação, 60 a 69 é reforço, e 70 a 10, a 100, né, é para aprofundamento. Então, geralmente, a gente divide pelas necessidades dos alunos. E daí, a gente trabalhar com metodologias ativas. O professor pega aquele conteúdo, pelo menos lá na escola que eu trabalho, ele pega aquele conteúdo que os alunos tiveram mais dificuldade durante o ano e transforma aquilo em uma aula prática. Por exemplo, a professora de Química, ela pegou um conteúdo e transformou aquilo numa aula prática em laboratório. Eles fizeram a aula, elaboraram uma apresentação para outras turmas, entendeu? Então, ela transformou aquilo para que ele pudesse aprender melhor, né? É pouco tempo, mas algumas coisas a gente consegue fazer com esse programa, né? Mas a recuperação mesmo, a gente tenta fazer a cada trimestre, porque se deixar tudo para o final do ano, fica muito pesado, né? Então, a gente tenta fazer dessa forma, porque senão a gente não tem também, se não usar metodologias diferentes, se não atrair. A gente culminou esse Se Liga, o ano passado, em uma feira do conhecimento, então teve mais envolvimento dos alunos, né? Porque todos trabalharam a prática e culminou na apresentação deles numa feira de conhecimento. Então, deu mais certo dessa forma, mas cada ano a gente vai tentando de uma forma diferente. Poxa, que legal, gostei. Bacana, parabéns também pela tua apresentação, tá? Obrigada. Deixa eu ver aqui. Na sequência, para mim, tá a Kátia. Kátia Aparecida. Tá as duas Kátia. Mas quem foi mais rápida foi a Kátia Aparecida. Nós estamos dividindo espaço, né, Kátia? Parceiras. Nós somos parceiras de núcleo. Ah, que legal. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá carregando ainda. Carregou. Tá. Então, o meu planejamento foi em observação de sala de aula, que é um tema bem, assim, se a gente for ver, é um tema bem complexo. Os professores, muitas vezes, não têm uma certa resistência. Então, começou... o ano passado, a gente teve, né, um tema
na apresentação do começo do ano, na formação dos professores, e esse ano, novamente, dentro da nossa prática, né, esse tema foi desenvolvido. Por quê? Porque os professores antigos, né, já estavam acostumados com a nossa presença em sala de aula, pelo menos em uma aula deles por semana. Então, os professores novos ainda não tinham esse contato, porque tem muito professor novo chegando na escola, né? Então, nós fizemos também um novo planejamento para atender esses professores. E aí, eu já aproveitei a colocar o meu plano em ação. E nesse plano, né, o objetivo aqui da observação de sala de aula é construir uma prática por meio de combinados entre equipe e o docente, e principalmente uma ação formativa envolvendo 3 momentos, antes, durante e depois. Então, antes a gente tem uma fala com o professor, aí a gente combina o dia que a gente vai fazer essa observação, né? Faz a observação e já faz o combinado para passar o feedback para eles, que é o feedback formativo. E nessa rotina, né, existe assim, entre os professores já existia uma certa resistência. Por isso a gente, eu e minha equipe, pensamos nesse planejamento de como apresentar isso para os professores na nossa formação. Então, o objetivo desse material, né, de fazer essa formação para eles, era mostrar ao professor que a observação de sala de aula é usada sobre uma frente de trabalho voltada para a formação continuada em serviço. Auxiliar os professores a verificar e desenvolver interações entre professor, aluno e conteúdo, né? Contribuir com a formação do professor, com a implementação da proposta pedagógica da escola, usar a plataforma Quizzes como momento de avaliação. Então, aqui, na minha metodologia, eu utilizei, no primeiro momento, como uma ação aí, né, um quebra-gelo que a gente fala, né, o Mentimeter, onde eu coloquei a pergunta, né, chave: o que você entende como observação de sala de aula? Aí depois eu fiz uma aula expositiva mostrando no Gama os slides de observação de sala de aula. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, eu não sei se eu consigo compartilhar essas telas do meu slides, né? Aí a avaliação foi feita pela plataforma Quizzes, que eu usei o arraste e solta, múltipla escolha e combinar. Não é uma avaliação, eu coloquei como avaliação, mas era mais para como experimentação e para ver até a que ponto eles tinham entendido o conteúdo que nós passamos para eles no momento ali da formação continuada, né? Então, eu fiz esse joguinho, uma forma de ficar mais interativo, uma forma de ficar mais leve, para que eles pudessem entender esse conteúdo. Aí, eu coloquei aqui o meu desenvolvimento, né, a apresentação do tema e dos objetivos dessa aula ou desse momento, né, da formação, explicação sobre a importância da observação de aula, explicação sobre os diferentes tipos de feedback, responder, né, no Mentimeter a questão, apresentação dos resultados do Mentimeter para eles, avaliação do conteúdo feito pela plataforma. Eles também viram o resultado, e foi bem divertido, porque daí eles respondiam. Teve muito professor que tinha dificuldade até, e foi uma prática legal também, porque uniu a plataforma Quizzes, que é uma coisa assim, que o professor usa, mas ele não tem, ele passa atividade para o aluno nessa plataforma, mas ele não faz o exercício. Então, eles tiveram a oportunidade de serem alunos na plataforma também. Então, foi muito interessante, porque teve as mesmas dúvidas e foi, assim, bem bacana, porque eles falam assim, eu não consigo entrar na plataforma. Porque onde que está o exercício? Como que eu faço exercício? Então, foi bem legal. E o retorno foi bom, porque aí eles falavam assim, agora eu entendo porque que o aluno tem dificuldade de fazer essa atividade. Então, é bem legal, foi bem bacana esse tipo de trabalho com eles. Depois nós fizemos uma discussão coletiva, né, onde eles compartilharam as suas observações e reflexões sobre o conteúdo.
Então, apesar deles terem feito essa plataforma Quizzes de uma forma mais lúdica, eles também puderam colocar, né, no papel ou conversar, chamar a gente nos grupos para falar sobre essas suas reflexões, né, sobre observação de sala de aula. Aqui tem a avaliação, que foi feita pelo Quizzes, né, e o trabalho individual em grupo. Aqui, depois, nessa discussão, eu também fiz, com os post-it, né, nós fizemos um quadro com as observações deles, sobre a observação de sala de aula, sobre o feedback formativo, foi bem interessante. E, assim, eu coloquei as referências aqui, né, com os links para entrar no Mentimeter, na observação de sala de aula, nos quizzes, as minhas referências de que eu tirei o material, né, e foi bem interessante a forma como eles encararam. Então, agora, quando eu entro em sala de aula, ou minha auxiliar, né, que a gente combina com eles, ficou uma coisa mais leve. No ano passado, eles ficavam muito retraídos, achavam que a gente estava indo lá para dar nota para eles, né? Eles tinham a impressão de que a gente ia avaliar com nota ou com alguma coisa que fosse prejudicar o trabalho deles. E agora eles estão entendendo, tanto que eles vêm buscar o feedback. Eu saio da sala de aula, na hora do intervalo eles já estão na minha sala. E aí, como é que foi a minha aula? Né? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? Tá tudo certo? Eu preciso fazer uma atividade diferenciada? Então, foi bem legal. Então, agora, mesmo os professores novos, né, eu já recebo o feedback deles. Eles já chegam falando, tal coisa não deu certo, mas eu vou melhorar na próxima aula. Então, eu nem preciso falar assim, olha, professor, eu acho que se esse conteúdo você fizesse com determinada atividade, provavelmente você teria um desenvolvimento melhor. Então, assim, agora eles já vêm com feedback e eu não preciso quase nem falar nada, né? E, assim, eu estou vendo que melhorou muito. Os alunos, quando você começa a fazer essa observação de aula, também percebem que você está constante na escola, que você está acompanhando o professor. E eu entro na sala e eu falo assim para eles, eu vim observar vocês, alunos, que eu quero saber como que está a aula, a participação de vocês na aula do professor. Então, eles nunca sabem que eu estou lá para observar o professor. Eu estou lá para observar eles. Então, eles também modificam o comportamento. Aí o professor fala, olha, tá bem bacana, porque eles perguntam, quando que a diretora vem de novo para olhar a gente? Então, tá bem bacana. Então, assim, esse planejamento foi bem legal e eles gostaram bastante, né? E agora eu quero mudar esse planejamento e fazer uma coisa melhor agora, depois, né, no segundo semestre. Kátia, muito legal, gostei bastante. Parabéns aí pelo projeto proposto, que tá em execução, né? Tá. E parabéns aí pela tua apresentação, ficou bem bacana. Obrigada. Agora é minha parceira, vai lá, parceira. Agora, a outra Kátia. Outra Kátia. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom, eu e a Kátia, a gente trocou figurinha antes, mas, assim, quando a gente tinha trocado figurinha, eu também falei para ela que eu ia fazer observação de sala de aula, só que eu fiz num foco diferente que o que ela fez. Ela fez num foco de semana de estudo e planejamento para todos os professores, e eu já fiz como um papel da gestão mesmo, papel da gestão, que é fazer observação na sala de aula, junto lá com o professor. Então, é o mesmo tema, mas com foco diferente. Então, eu conversei, eu vou falar assim num todo, tá? Não vou ler tudo, não. Eu tinha feito em forma de Word. Opa! Saiu, né? Agora saiu. Peraí, Voltou? Voltou. A minha filha falou que era para eu fazer como tela cheia, porque daí se eu clicasse fora não ia ter problema. A gente vai aprendendo, né? Então, conversei, a gente faz, antes dessa observação de sala de aula, a gente faz um acompanhamento de hora-atividade com o professor. E aí, nesse acompanhamento de hora-atividade com a professora de português, de 9º ano, e ela foi me relatando que ela estava com alguns problemas
com a turma, de eles não estarem engajados, falta de interesse, e que era uma turma não tão participativa, e o que a gente poderia fazer. Aí, primeira coisa, eu agendei uma observação de sala de aula com ela, que foi como a Kátia falou, então foi bom ela ter apresentado primeiro, porque, apesar de todos os diretores que estão aí, eles sabem disso que a gente tem que fazer, sempre, né? Então, aí a gente conversou, eu falei, olha, professora, então, tal dia, eu vou assistir, vou fazer essa observação de sala de aula na sua turma, e aí, depois disso, a gente pode ver o que eu posso te ajudar, quais são as possíveis dificuldades que você encontrou, e quais são as metodologias que a gente pode estar colaborando na sua prática. E aí, ela justificou, né, a gente conversou bastante, é uma professora bem proativa, e aí, no dia agendado, eu entrei na sala dela, conversei com os alunos, tudo, e a gente foi estar assistindo a aula dela. Aqui eu coloquei toda a justificativa, o porquê que eu estava indo fazer essa observação na sala de aula dessa turma, com essa professora, para estar orientando ela, então, e ela sabe que, todos os professores sabem hoje que a observação, ela é utilizada em múltiplas finalidades, para vários objetivos, para a gente estar ajudando. Ela nunca foi uma fiscalização do diretor com o professor, mas sim com outro intuito de estar ajudando, vendo o que pode somar com o professor. Então, eu acho que isso já está bem bom na cabeça dos professores, assim, eles conseguem entender que a gente está lá para ajudar e não para fiscalizar, e está lá para ajudar, sim, no desenvolvimento da aula deles. Então, a gente conversou tudo, e aí eu fui fazer essa observação de sala de aula, e aí eu percebi mesmo que a gente... eu coloquei aqui o desenvolvimento metodológico, eu descrevi, na verdade, que primeiro a gente fez o acompanhamento da hora-atividade, e antes da observação, o que eu fui falar com ela? Eu falei, olha, professora, eu vou ver clima de sala de aula, gestão de tempo, metodologia utilizada. Ela me passou o conteúdo que ela ia fazer naquele dia, e aí eu fui para a sala de aula, né? E foi onde eu percebi que ela não fez uso de metodologia ativa, apesar que eu vejo muitas aulas que a gente observa que uma boa aula com quadro e giz, às vezes, vale muito mais a pena, mas eram alunos de 9º ano e ficou muito maçante. Eles não deram trabalho de disciplina, como ela havia me relatado, porque eu estava dentro da sala de aula. Lógico que eles não iam fazer a bagunça dele e ter problema lá de indisciplina. Mas eu percebi dela, a diretora auxiliar também, outro dia já havia feito essa observação de sala de aula dela, que faltava alguma coisa. Então, a gente conversou depois, no feedback, e aí algumas sugestões foram pontuadas para ela. Primeiro, ela falou para mim, olha, eu falei, eu quero que você me fala o que você achou da sua aula. E ela mesma relatou que não estava muito contente com a aula, que estava precisando de alguma coisa. Então, eu falei, olha, eu vou dar algumas sugestões que você pode utilizar na sua prática para outras coisas. Então, aí a gente sentou, e eu falei para ela desse artigo de opinião, como ela estava falando de texto científico, eu falei, olha, fala com os alunos de fake news, se eles já ouviram falar de fake news, 9º ano, mexem muito com o celular, dá um trabalho danado de celular dentro da sala de aula, então vamos falar de fake news, como que é essa propagação, e faz essa comparação com eles, e deixa um pouco eles falarem também. Então, isso a gente conversou lá no feedback. Aí a gente também sugeriu a sala de aula invertida para ela trabalhar antes com eles, para que depois possa ter esse desenvolvimento dentro da sala de aula. E também eu sugeri para ela a rotação por estações, que pode estar mudando ali, dar um trabalhinho mais em sala de aula, mais para ela ir organizada, que ela pode fazer essa rotação por estações. Na verdade, muitos professores deixam de fazer esse sala de aula invertida, rotação por estações, ou alguma outra metodologia, porque a gente tem muito professor que é muito bom. Quem participou aí do curso lá em Foz do Iguaçu, a gente foi aí pertinho, professor, esses dias,
sabe que dos professores 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, porque quando a gente vai fazer observação de sala de aula agora, a gente tem que dar as estrelinhas para os professores. E aí a gente tem muitos professores 5 estrelas também, mas a gente tem muito que é 1, 2 estrelas, porque eles se acomodam, o que é mais fácil. Então, tem aula lá no LRCO pronta, então fica muito mais fácil para eles abrirem lá no Educatron e fazer aquela aula, porque rotação por estações, ela dá trabalho antes, ele tem que organizar, tem que fazer, e a gente sabe que não são todos os professores que têm essa proatividade, ou muitos são aversos à mudança e não querem tentar. Então, isso que às vezes traz um pouco de dificuldade. Dá trabalho? Dá trabalho, sim. Mas quando eles fazem, a maioria das vezes, dá certo. Às vezes não dá certo na primeira, na segunda vez, mas com certeza vai chegar uma hora que vai dar certo. Tanto que ela brincou comigo. Ela falou, olha, Kátia, é uma turma muito... Assim, eles não são tão participativos, então se a gente fazer sala de aula invertida nesse momento não vai dar certo, mas eu vou tentar a rotação por estações. Eu ainda não fiz a outra observação de sala de aula com ela, eu vou marcar para... Ela falou, eu quero fazer um dia que você for fazer observação, para a gente ver se vai dar certo ou não. A gente é muito parceira também, então, eu não estou dando conta disso, eu preciso de ajuda, então sempre tem essa parceria. E como outra intervenção, eu falei para ela, olha, o quiz eles já estão acostumados, porque o quiz já vem as perguntas prontas lá do governo do estado, pronto. Por que você não monta umas perguntas? Eu montei um Kahoot, eu tenho muita dificuldade disso, eu fiquei até com vergonha da Lídia, o tanto de coisa que ela fez, falei, meu pai, e assim, eu mostrei o Kahoot para ela, falei, olha, faz algumas questões de português, entra com eles, traz um laboratório de informática, a gente tem 2 laboratórios, que você pode estar levando os alunos lá. Ela também é professora de redação e leitura, pega um dia aí, redação e leitura, o laboratório, faz alguma coisa com eles lá, que pode ser que eles interajam mais, que eles consigam entender um pouco mais a aula e os objetivos que você tem. Então, o objetivo da observação de sala de aula e o feedback, para o trabalho com metodologias ativas e recursos digitais nas aulas de língua portuguesa em específico, que aí a Kátia falou dos professores em geral, e eu falei em específico dessa professora de português. Então, a gente fez depois o feedback formativo com a professora, e eu quero agendar um outro momento de outra observação de sala de aula para ver o que deu certo, o que não deu certo. Então, aí eu tirei do livro Pedro Reis, e, na verdade, foi assim que aconteceu o meu trabalho, a minha intervenção. Tá me ouvindo ou não? Tô! É que deu um corte no som aqui, não sabia se a internet tinha oscilado. Gostei bastante. E o teu desenvolvimento, ele contribui bastante na prática, né? Porque daí implica na melhoria das aulas, né? De cada um dos professores, né? Então, gostei bastante. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Deixa eu ver aqui, na sequência, a Michele. Vamos lá. Tá aparecendo? Tá carregando. Carregou. Tá. Então, vou apresentar no Word também. Eu não vejo nada, né? Então, o meu trabalho, ele ficou um pouco diferenciado, mas eu fiz baseado numa das necessidades que eu estou sentindo dentro da minha escola, né? Eu vou fazer um trabalho ligado à questão da gestão também. Então, o projeto tem a intenção de estreitar laços com os responsáveis, abrir uma nova possibilidade de os pais e alunos estarem participando numa conversa com a direção. O nome, então, do trabalho, né, eu dei um nome que é Conversando com a Diretora.
Então, qual é o objetivo, né, a intenção maior é melhorar esse atendimento ao aluno e ao pai, formalizando ele, né, formalizando um pouco mais, sair mais do WhatsApp e ir para uma maneira mais assim formalizada, onde terá trocas, respostas e análise das situações. Então, a intenção também é melhorar o clima escolar, né? O que eles vão fazer, os pais e os alunos? Eles vão estar respondendo um forms, né? Onde o link vai ser publicado dentro do grupo dos pais de WhatsApp e pelo Classroom para os alunos. E nesse forms eles estarão preenchendo com suas informações, né? Quem é a pessoa e a situação que ela quer relatar, se ela tem alguma sugestão para solucionar essa situação, ou se ela só quer relatar a situação para que haja alguma intervenção da direção sem sugestão, bem como se ela quer fazer algum agendamento de conversa com a equipe pedagógica ou com a direção. Né? Então, esse Forms já tem todas essas perguntas, tem as de resposta obrigatória, né? Que daí é a identificação, a situação e aí o agendamento, se quer ou não. Né? Daí a situação, a sugestão de resolução fica a critério de cada um fazer. Então, por que essa necessidade? Né? Por que fazer eu senti a necessidade dessa ação? Porque eu acredito que o WhatsApp, ele acaba a gente sobrecarregando algumas coisas do nosso dia a dia. No Forms, ele ficará no e-mail, né? E nesse e-mail, você formaliza e não perde informações, né? Não perde aquele contato, então ele vai estar gravado com maior facilidade, e aí você acessa uma vez e já consegue responder e ter tudo também já arquivado, né? Então não perde. Eu acho que o objetivo maior é não perder essa informação em todas as 900 mensagens que a gente recebe diariamente. Bem como daí o pai tem o responsável, né, tem o discernimento e a sensatez de que você vai responder a hora que você está com disponibilidade também, né, e não vai estar respondendo às vezes que você recebe um WhatsApp 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, de um pai querendo resolver um problema do filho dele, né, então você acaba direcionando e tendo um ponto aonde você vai estar centralizando as situações. Então, eu senti bastante essa necessidade de estar realizando isso diante da demanda que eu tenho na escola. Eu não tenho diretor auxiliar, então também tenho tido bastante problemas de pedagogas adoecendo, faltando, então eu estou meio cobrindo um monte de coisas, né? Então, às vezes, eu não tenho tempo nem para responder o WhatsApp. E aí eu pensei que, para mim, ficaria muito mais tranquilo estar centralizado num e-mail onde eu pudesse estar fechando aquele lá, sentando um momento e respondendo a todas as situações. Dos alunos também, né? Que é onde eles podem estar até dando sugestões de ações dentro da escola, coisas sobre professor. Às vezes eles não têm coragem de vir conversar presencialmente, mas eles conseguem escrever. Né? Às vezes eles querem relatar até coisas da vida dele que eles não conseguem falar, mas eles conseguem escrever. Já tive também situações assim, a criança senta na tua frente, está com problemas, mas não consegue falar, ou começa a chorar, ou tem vergonha, e aí muitas vezes eu peço, então me escreve o que você quer me dizer, que daí depois eu paro para ler, né? E vejo como posso te ajudar. Então essa por isso esse momento, assim, esse trabalho. Avaliação, então analisar em conjunto também com a equipe pedagógica, né, quinzenal ou semanal, as situações apresentadas, para estar vendo que direcionamentos a gente vai estar dando a cada situação, né, bem como depois os resultados que a gente vai obtendo.
a gente vê também que os pais, né, além dos alunos, os pais querem estar mais presentes na escola, nem só do aluno problema, né, mas também do aluno que é bom, né, e quer estar colaborando, mas às vezes não tem tempo de ir para a escola, então ele tem essa oportunidade mais formalizada, né, do que o WhatsApp, na minha opinião. Os recursos seriam o Classroom, os grupos do WhatsApp dos responsáveis e o Google Forms. E é isso. Parabéns, Michele, parabéns. Gostei bastante da tua ideia. Rápido e prática. Uma contribuição bem prática, né, pro dia a dia, né? Então, parabéns. Não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. A Mônica tinha me mandado no WhatsApp ali para apresentar. Mônica, você quer apresentar agora? Pode ser. Então, deixa eu abrir o seu arquivo. Formato aqui de apresentação. Não ficou bom. Eu vou deixar assim, e daí você vai me falando para baixar a tela. Tá bom. Tá ótimo, né? Pelo jeito, o nosso núcleo, né? A nossa prática de gestora, a nossa atividade, ela está voltada em observação em sala de aula, então vamos lá. As meninas, né, a Kátia já colocaram aí, né, como que é essa ação, como que ela desenvolve, qual que é a finalidade, por quê, né? Até mesmo quando foi para trazer, vamos fazer um plano de ação, como é que nós vamos estar usando essas metodologias ativas, as interfaces, né? Eu fiquei imaginando, meu Deus, na gestão, o que eu vou fazer, Eu imaginei, observação em sala de aula. Né? Que quando a gente é uma das atividades que a gente está mais próximo ao professor, mais próximo ao conteúdo, né? E nós temos aí essa função também, né? De estar fazendo esse acompanhamento, essa orientação junto com os pedagogos, né? A observação ela é muito bacana porque a gente vai até a sala de aula, acompanha o professor, né, acompanha a turma, a metodologia, o ensino e a aprendizagem, e conseguimos sentar com os pedagogos, né, fazer aí um feedback com todos, colocamos assim, para poder estar discutindo algumas metodologias, dando alguma sugestão para o professor melhorar o seu ensino. Né? Então, aqui está um plano. Vinícius, quando a gente for finalizar o plano, meu ainda está em processo de construção, ouvindo as colegas, foi muito bom, porque a gente vai tendo ideia, assim, não, vou mudar isso. Não, o meu eu quero mudar tal coisa, né? Eu acho que é bem essa a finalidade mesmo, na hora da gente estar aí apresentando, e nós estamos em processo de construção. O nosso plano, para poder ser postado, qual é o tamanho dele? Quantas folhas? É 3? É isso? Ano passado tinha sido dado um limite, né? Depois, naquela mudança que ocorreu, foi tirado esse limite. Então, não tem limite de páginas. Até uma colega me corrigiu, falou assim, Mônica, é só 3 tal. Eu falei assim, nossa, eu vou ter que dar uma enxugada aí. Enfim, né, tá aqui quais são os instrumentos, os critérios na observação, que é a interação dos estudantes com a atividade proposta, que tem toda a ver, né? Vem uma parte assim que ela é bastante, que eu acredito que seja o foco aí que traz do nosso estudo, que é a metodologia, estratégia e recurso utilizado, a forma de comunicação e o clima em sala de aula, enfim. E dentro dessa atividade a observação, nós temos o feedback informativo, que é o momento de fazer aí a devolutiva para o professor, né? Eu acompanhei, o ano passado eu tinha pensado nessa ação. Daí, esse ano, no início do ano, chegou professor novo no colégio, né? E pela primeira vez pegou o componente curricular aí de pensamento computacional, né? Totalmente tecnológico. Novo, acompanhando, vamos lá. Vamos acompanhar ele, que eu acho que vai ser bacana, vai ser legal.
eu coloquei aqui um pouquinho, né, sobre a Base Nacional Comum. A primeira aula com a professora Josiane era a busca de fontes confiáveis. Durante essa aula, antes disso, nós fizemos até o acompanhamento de hora-atividade. Coloquei para a professora qual seria o propósito, né? O porquê que eu estava indo para a sala dela e que ainda tinha essa conexão com o PDE, com o trabalho que estava realizando, e coloquei para ela qual seria os usos de recurso, o que eu teria que estar mostrando, indicando para ela nesse momento, né? E assim foi. Colocamos o tema da aula, que era buscando fonte, né? Que era ali a aula dela buscando fontes confiáveis. Nesse momento também ela trabalhou com um tema, né, de pesquisa, reciclagem, e também com o surto da dengue, que é um assunto, né, um momento que nós estamos vivenciando aqui. Coloco no núcleo de Londrina, que nós estamos com vários casos. A situação, um problema, né, de falta de professor, falta de alunos, enfim. E esse assunto abordado, ela fez a sala de aula invertida, né, que era a proposta que a gente estava conversando antes, dos alunos acessarem, ter acesso ao conteúdo, para depois ser trabalhado. Foi bem bacana que depois ela fez usou o Educatron, né, para estar fazendo esse trabalho com os alunos e buscando quais são as fontes, ensinando para eles qual que era a melhor maneira, né, de estar procurando, quais que eram os sites confiáveis, quais não, em relação, se for para fazer uma pesquisa, em relação à data, se ela está atualizada, se ela não está. Foi isso que foi acontecendo durante a aula da professora, né? Foi usado também fazendo uso do recurso que é o celular. Aqui nós colocamos alguns sites. Eu já estou, acho que na segunda, falando da segunda parte, Vinícius, se você puder descer um pouquinho, fazendo um favor. Pode ir, pode. Perdão, eu esqueci de falar para você. Eu estou no celular e olhando aqui pelo note o que eu estou fazendo. Aí eu estou me perdendo, gente. Sem problemas. Para descer mais? Pode sim. Por gentileza. Aí que foi a primeira aula dela, que foi uma aula de 50 minutos, né? Pelo Educatron, o que ela usou, para poder fazer pesquisa, mostrar para os alunos, que foi o momento da sala de aula invertida, né? Que ela deu aí uns minutinhos para eles. Pode passar para a próxima página. Aí estão os sites das pesquisas, o que foi utilizado. Depois disso, que eu ainda tenho, colocamos para ela, não, pode subir um pouquinho, Vinícius, no trabalhinho dos alunos. Nessa parte foi o momento que os alunos pararam, que é da plataforma, que é do componente curricular dela, né, do pensamento computacional, a criação de jogos, a gamificação. Só que bem nessa parte ela precisava de apoio. Era nova, primeiro momento, como é que vai construir, né? Entrou a plataforma, né? A parte do Splash, assim como também foi proposto para ela, né? O Kahoot, é isso? É assim que pronuncia? Às vezes as pronúncias não vai ficar muito bacana. Eu acho que eu falo assim, pelo menos, se tá certo. Né? Então, teve esse momento, que foi na primeira aula, né? Foi a construção de perguntas também, que nós usamos o Mentimeter, isso. Foi a hora do feedback, terminou a aula dela, tentamos usar esse recurso, fui para o feedback, analisando todos os pontos, e aqui no feedback eu vou melhorar um pouquinho mais a parte da estratégia de metodologias, é onde que eu vou colocar aí as ferramentas, o que foi assim orientado, né? O que nós também foi colocado no curso aí pra gente, certo? Vou dar uma melhoradinha aqui. Na segunda aula nós já fomos para o laboratório. Aí já teve mais um pouco aí, né? Entramos na plataforma, os alunos, a professora foi bem atenciosa em estar acompanhando cada um na sua carteira, né? No seu computador, orientando eles. As fontes de pesquisas, os jogos, né, que foram criados, coloquei aqui também qual que ela utilizou. Pode descer um pouquinho, Vinícius. A atividade com os jogos, que é das finalidades do componente curricular dela, que é a criação de gamificação. E
né? Esses aqui foram os códigos também usados pela professora durante a aula. Fiz novamente um feedback formativo para ela. Ali está o que eu usei, né? Eu vou estar acrescentando, né? Aí que a nossa avaliação, eu vou estar fazendo um questionário para ela, através do Mentimeter, o que ela achou, quais são as ferramentas, e após isso, achei bacana também para poder estar colocando o Padlet para ela, né? Que é uma ferramenta para criar um quadro virtual com todas as orientações que ela precisa, os endereços aonde que ela vai entrar, a formação, é isso. Essa é a ideia, né? Aí do trabalho. Essa é a proposta de trabalho. Posso tirar? Pode sim, Vinícius. Eu só estou esperando que você vai falar. Não, eu vou te dar os parabéns. Eu gostei da tua ideia também. Ela é bem prática, bem contributiva, né? Então, para cada um dos professores que estão participando ali, estão naquele momento da observação, né? Então, sim, esse feedback, necessário essa melhoria contínua, né? Então, seja quem já está há muito tempo, seja quem está iniciando, né? Mas é sempre necessário isso, né? Porque a gente acaba também desenvolvendo manias, em alguns momentos, sim, acomodando alguns pontos, né? E eu quero colocar para você que é um grande desafio para a gente fazer uma mediação, uma orientação, principalmente quando a gente não domina a tecnologia. É um grande desafio, porque a gente vê o que é necessário, o que precisa mudar, mas assim falta. Até a pronúncia, a hora que eu fui pronunciar algumas coisas que a gente fica insegura. É assim que pronuncia ou não? Mas estamos aí, né, em processo de construção, em busca de melhorias. E eu estou no mesmo barco também, né? Na disciplina aqui tinha várias tecnologias, várias ferramentas que foram apresentadas. Nossa, 80% eu não conhecia. Né? Sim. E assim, às vezes você pensa, isso daqui é bacana, é fácil de eu implementar, mas tem umas outras que, poxa, como é que eu vou fazer uso disso, né? E de repente quando alguém faz o uso, e, é verdade, eu posso utilizar assim. Então, sim, muita coisa nova. Eu confesso que a hora que a colega apresentou, aquele domínio das ferramentas, eu falei, eu não vou apresentar. Daí eu imaginei qual seria a minha rotina. Essa semana eu falei assim, gente, Mônica, é isso que você fez, você estava bastante assim, vai e apresenta. Se tiver que corrigir, você corrige e corre atrás. Mas é bem isso. Mas assim, muito boa a sua apresentação, bom o seu trabalho também, gostei. Lídia? Obrigada. Só fazer um comentário, gente, assim, o que eu percebi? O trabalho, a gente tinha que fazer um projeto de intervenção, mas não que teria que executar. Mas todo mundo está executando. Ou já executou, ou está em processo de execução, e realmente dentro de cada um da sua realidade. A Kátia comentou que, digamos, que eu programei bastante coisa. Na verdade, são coisas simples. É o Mentimeter, é a sala de aula invertida, só que eu programei para vários meses. Então, por isso que dá a impressão que é muita coisa, tá? A questão que ela falou, que deu a minha apresentação. Eu acabei usando o Prezi porque o meu irmão me orientou. Porque eu tentei usar o Beautiful, que foi programado no curso. Gente, eu não consegui entender aquilo. Não foi para frente. Então, assim, realmente, como a professora comentou, é muita tecnologia nova. A gente tenta acessar, a gente tenta fazer, não vai. Porque não tem ninguém que te oriente. Você faz assim, e agora você vai para aquele ponto. Chega num ponto, eu comecei o Beautiful, gente, não passou da segunda tela. Então, vamos fazer o que a gente sabe. Então, assim, parabéns para todo mundo, porque realmente todo mundo está executando dentro da sua necessidade, dentro da sua realidade. E realmente o que a gente vê, o que eu percebo até dentro da minha escola, a gente faz tudo isso. O nosso problema é quando alguém pede, agora escreva e põe no papel. Gente, dá um desespero. Então, todo mundo está fazendo, está executando esse projeto de intervenção, mas quando chega na hora de a gente escrever isso no papel, bate um desespero, bate uma agonia, meu Deus, está certo, não está certo, vou fazer, não vou fazer. Na hora de a gente escrever, o nosso problema é na hora de escrever. E realmente é muita tecnologia, é muita coisa nova, a gente realmente não está preparado para usar isso, a gente não sabe. Tem coisa nova, você vai acessar. Tentei acessar o Kahoot, gente, não foi, eu não consegui entender. Então, infelizmente,
Tem muita coisa nova de tecnologia, que se a gente não tiver uma aula com alguém explicando passo a passo, a gente vai ter dificuldade em aprender, realmente. Mas olha, gente, eu gostei de ver que está todo mundo realmente executando o seu projeto de intervenção. E, gente, eu não sei nada diferente, eu só programei para 3 meses. E até, como é muita coisa, eu vi vários que eu fui conhecer por causa do curso, né? Os únicos, basicamente, que eu utilizei tinha sido o Mentimeter, né? E o Kahoot. E assim, não foi muitos usos também, foi uma ou outra aula, né? Foram poucos os usos, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente utilizar, tem muita coisa nova vindo, né? A Lídia utilizou o Prezi, eu já tentei utilizar o Prezi, eu usei um período, aí tá dando muito trabalho e as apresentações não estavam ficando bonitinhas também, deixa quieto, eu voltei pro PowerPoint, né? Aí, por exemplo, nessa questão de apresentação, né, de slide, a minha mulher, ela fez várias apresentações no Canva, né? E as apresentações ficam bonitas e tudo mais, mas aí já me acostumei com PowerPoint, né? Aí tem que parar, aprender, entender como que vai fazer, como vai deixar bonitinho, né? Então, assim, é uma reciclagem diária, né? Se a gente quer implementar coisas assim, né? Michele? Eu acredito que é bem isso, professor, é mexer com a gente para sair da zona do conforto também, né? Porque desde o início do curso, penso que todos nós, alguma coisa já modificou, né? Quando foi pedido que fosse Canva, quando foi pedido que fosse infográfico, né? Alguns têm mais facilidade, alguns têm os filhos que ajudam, os irmãos mais novos, etc., né? É normal. Ou até os alunos, um aluno ou outro, né? Então, eu vejo que a gente tem... hoje, vendo a Lídia apresentar, eu falei, gente, eu preciso melhorar minhas coisas também. Mas aí a Mônica, né, relatando que a semana da gente, né, o início do ano está sendo tão corrido, professor, tão cheio de coisas que muitas vezes a gente, final de semana, está mais, vamos para o PowerPoint mesmo ou para alguma coisa mais simples, vamos cumprir o que a gente tem que cumprir da maneira mais simples, mas que na nossa intenção a gente está sentindo que está tendo essa mexida, que também é o objetivo do PDE, né? A nossa melhoria dentro das tecnologias, eu acredito que sim, né? Tanto é que a gente já mexe mais no Canva, né? Já busca mais esse para mandar mensaginha para pais, essas coisas assim também. Então, né, esse objetivo do curso, acredito que todos estejam tendo essas mudanças, né? Quebrando alguns obstáculos, algumas barreiras, algumas resistências também às tecnologias e indo colocar a mão na massa, né? E essa troca da gente, assim, nos mostra, assim, que abre, né? Ilumina um pouco mais as ideias aqui para a gente buscar esses recursos para aprender, né? Agora eu vou mexer lá naquele lá para ver como é que eu faço, né? Uhum. Bem assim mesmo. Gente, tem mais alguém que quer apresentar hoje? Não? Então, eu acho que para hoje a gente cumpriu o nosso propósito, né? Eu gostei bastante aí da apresentação de vocês, né? Novamente, parabéns. Fiquei muito feliz, muito contente, né? Vocês estavam ansiosas, né, pelo como que ia ser. Foi tranquilo. o difícil foi chegar aqui, né? Mas a apresentação foi tranquila, né? E na semana que vem, então, a gente vai ter o próximo encontro, né? Vocês não precisam estar participando. Quem quiser participar, pode participar. Pode assistir, né, sem problema nenhum. Mas não tem obrigação. Deixa eu só abrir a chamada aqui. Deixa eu colar aqui no chat. Veja se deu certo o link, por gentileza. Aí
Então, deu certo. que bom. Então, por hoje é isso. Então, agradeço aí a disposição de vocês estarem comigo aí nesse sábado pela manhã. E acredito que quem quiser participar semana que vem, então nos vemos novamente semana que vem, senão a gente vê no próximo encontro aí da próxima disciplina. Tá bom? Obrigada, professor. Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau, menina. Tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada.